que os aspectos climáticos eles estão ligados intimamente com a questão da circulação atmosférica, que nada mais é do que um processo de movimentação do ar ou das massas de ar, certo? Isso vai variar de acordo tanto com a pressão quanto a temperatura terrestre, da atmosfera terrestre. Então, isso vai ser variável. E aí, essa minha circulação atmosférica, ela vai ser dada graças às nossas células atmosféricas. Nós temos a célula polar, que estão localizadas nos polos, né? A célula de Hadley, que também é chamada de célula tropical, porque ela está localizada nos locais tropicais, e a célula de Ferrel, certo? Que está localizada próximo aí aos trópicos, certo? Tanto de Câncer quanto de Capricórnio. Bom, para a gente entender mais sobre os aspectos climáticos, a gente precisa conceituar o que é clima. Então, o clima ele é um conjunto de características permanentes de uma dada região. Por exemplo, no Nordeste, nosso clima é um clima semiárido, então ele vai ser um clima bastante seco, nós vamos ter temperaturas muito elevadas, nós vamos ter chuvas irregulares. Então, isso é o que vai caracterizar um clima. O meu clima ele é estudado por uma ciência chamada de climatologia. Então, professora, qual a ciência responsável por estudar o clima? Climatologia. E aí o clima ele vai levar em consideração alguns fatores. Quais são esses fatores? Os índices pluviométricos, a quantidade de chuva, certo, de uma dada região. Os ventos, então os ventos que incidem em cada região. A temperatura, né? E a umidade, que é a quantidade de água que eu tenho dissolvida no meu ar, certo? Então, esses são os fatores principais. Bom, nós vamos ter, baseado nesses fatores que eu citei, a divisão em zonas climáticas. Então, as zonas climáticas são áreas climáticas com climas distintos que podem ser classificados em diferentes parâmetros climáticos, se for os parâmetros que eu citei anteriormente. Então, nós vamos ter, 5 zonas climáticas. Nós vamos ter as zonas polares ou glaciais. Vamos ter a Ártica, que é a desse lado, e a Antártica, que é desse lado, certo? Nós vamos ter as zonas temperadas, que é a temperada do norte, e vamos ter a temperada do sul. E vamos ter a zona tropical, que é essa que fica localizadinha aqui no meio. Essas são as 5 zonas que vão ser diferenciadas de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade, de acordo com os ventos, como a gente já viu. Bom, com relação aos climas mundiais, nós vamos ter diversos tipos de clima. Nós vamos ter os climas que são denominados climas quentes, que é o clima equatorial, que é esse que está em vermelho, o clima tropical, que é esse que está em laranja, e o clima desértico, que é esse que está em amarelinho claro. Nós vamos ter também os climas temperados, que é o clima mediterrâneo, o subtropical, úmido, o oceânico e o continental. Nós vamos ter os climas frios, que é o clima desértico. Professor, mas o desértico está tanto no quente como no frio? Sim, porque de manhã o deserto é muito quente e à noite o deserto é muito frio. Então, são dois opostos. Nós vamos ter também o clima subpolar e o polar. E vamos ter também os climas de altitude, que é esses que estão em marrom, certo? Esses são os tipos de clima mundial. Bom, no Brasil, a classificação dos climas vai ser um pouquinho diferente. Ela vai seguir a classificação de Arthur Strahler, que ele vai dividir o clima do Brasil da seguinte maneira. O clima equatorial, que é esse aqui, que está localizado em 1. Nós vamos ter o clima tropical, que é esse que está localizado em 2. O clima tropical de altitude, que é o 3. O semiárido, que é o 5. E vamos ter o subtropical, que é o 6. Certo? Isso é a classificação segundo Stalin, tá? E aí, passando agora para a questão das mudanças climáticas. A gente sabe que o homem
é um dos grandes vilões na questão das mudanças climáticas. Então, ele incide diretamente na mudança do clima. Como assim, professora? Poluindo, gerando resíduos, não tendo uma vida sustentável. Então, essas mudanças climáticas nada mais são do que variações do clima, ou em escala global ou em escala regional, ao longo do tempo. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa vem sendo causada há muito tempo e aí os efeitos vão surtindo ao longo desse tempo. Esse meu processo de mudança climática iniciou-se junto com a Revolução Industrial. Então, quando eu comecei a ter as minhas primeiras indústrias, isso começou a gerar muita fumaça. E essa fumaça, a gente sabe que tem gases muito poluentes. E isso vai afetar o clima do meu planeta. Por conta de quê? Do efeito estufa. Mas a gente viu o quê? Que o efeito estufa é um processo natural da Terra, né? Que mantém a temperatura da Terra. Só que a poluição faz esse processo se agravar. Então, a temperatura ficar acima do normal. Então, nós já conseguimos aumentar a temperatura da Terra em 1 grau Celsius. Para vocês, 1 grau Celsius pode ser nada, mas para o planeta como um todo, 1 grau Celsius é muita coisa, né? Então, se a gente não cuidar, essa temperatura vai tender a aumentar, as calotas polares vão derreter, o nível da água vai subir, muitas cidades vão desaparecer. Então, toda causa tem uma consequência, certo? Bom, os aspectos climáticos, eles são estudados aí pela meteorologia, que vai estudar todos os fenômenos atmosféricos. No Brasil, nós temos um órgão responsável por medir esses fenômenos atmosféricos, que é o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós temos a nível mundial a NASA, né, que também vai estudar esses fenômenos atmosféricos como os outros fenômenos a nível de universo. Bom, os meus aspectos climáticos, eles são representados, né, por meio de climogramas, que é uma forma de representação gráfica do clima, que vai ser verificar a variação climática da temperatura, como nós temos aqui desse lado do gráfico, e do índice pluviométrico, como eu tenho aqui do outro lado do gráfico. Então, eu tenho embaixo, né, os meses, né, vamos dizer assim, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que você vai poder observar que a incidência aí, a relação entre a temperatura e o índice pluviométrico de cada região, certo? Aqui vamos pegar um mês em específico, vamos pegar aqui maio, que é esse aqui, certo? Nós podemos observar aqui que o índice pluviométrico chega em torno aí de 30 milímetros, né, de chuva. E a temperatura chega em torno quase de 20 graus. Então, é mais ou menos assim que funciona, é uma relação de um com o outro, certo? Então, essa linhazinha aqui é a pluviosidade, quantidade de chuva, e as barrinhas são a temperatura, entendido? Então, fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.